Fala aí, meu povo, tudo bem? Saiu um estudo da Deloitte, que é uma empresa muito séria de auditoria, com os números dos principais clubes que ganharam mais dinheiro na temporada 2021-2022. Ganhar mais dinheiro não quer dizer o clube mais rico do mundo, tá? Paris Saint-Germain, por exemplo, teve um prejuízo de quase 400 milhões de euros. Então, se você ganha muito, você vai, nesse ranking aqui na Deloitte, por exemplo, lá para cima. Mas se você olha também as suas despesas, você pode disparar ainda mais. Então, isso aqui não quer dizer que os clubes sejam os mais ricos. Ganhar dinheiro não é ser o mais rico. Ganhar dinheiro é ter mais lucro. E lucro no futebol não é nem tão importante, tá? Não é muito. Claro que você não pode ter despesas, você não pode terminar no vermelho, porque isso é muito ruim. Mas se você teve sobrando 100 milhões de euros, não é um bom negócio. Porque 100 milhões de euros hoje no futebol, você compra um jogador que... ou melhor, se você tem 100 milhões de euros, há 5 anos você comprava um jogador que você não compra hoje. E daqui a 5 anos, esses 100 milhões vai valer menos ainda. Então, se você tem dinheiro no futebol, a melhor forma de investir é comprando jogador. Que seja comprar jogador novo para investir. Por exemplo, o que o Real Madrid está fazendo com o Endrick. Gastou agora 70 milhões de euros, né? 60 milhões de contratação, mais os impostos e tal, que é para investir. Porque jogador valoriza, dinheiro desvaloriza. Olha, por exemplo, o que foi gasto no Tchouaméni, 80 milhões de euros, e agora já estão falando em 120 milhões no Enzo Fernandes. Então, um volante bom no meio do ano custava 80 e agora um volante bom, um meio campista, né? Porque não é exatamente um volante, custa 120. Enfim, só uma introdução para explicar mais ou menos. A lista tem Manchester City em primeiro, Real Madrid em segundo, Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain, Bayern, Barcelona, Chelsea, Tottenham e Arsenal. Esses são os 10 primeiros em receita. Isso não quer dizer riqueza por conta do que eu acabei de explicar. É o Big Six, a dupla espanhola, o PSG e o Bayern. Se a gente amplia essa lista até os 20, eu ainda vou ler os nomes: Juve, Atlético, Dortmund, Inter, West Ham, Milan, Leicester, Leeds, Everton, Newcastle. Newcastle está começando a aparecer aqui, daqui a pouco deve ir mais para cima. Então são 11 ingleses, o Big Six mais esses 5 aqui. Aí aparece o trio italiano com Juve, Inter e Milan, aparece o Atlético de Madrid e aparece o Borussia Dortmund. O que eu entendo disso daqui, daqui a pouco eu vou explicar mais alguns pontos. Que a Premier League vai dominando, se a gente vai do 21 ao 30, vão ter mais ingleses ainda. Isso vai gerar o que já gera um domínio dos ingleses em contratações e uma liga melhor. A gente olha hoje o mercado de transferências, os ingleses são os que mais gastam, os que contratam, talvez os melhores jogadores, mas também, né? O grande jogador que saiu de um time recentemente foi para outro, foi o Haaland, uma jovem estrela, um dos melhores, mais promissores do mundo, que foi jogar no Manchester City. O Mbappé, que seria o outro, ainda não saiu. Então, os clubes médios ingleses, para nem falar dos grandes, os médios conseguem se reforçar muito bem. Se a gente for pegar só brasileiros, Danilo, Scarpa, João Gomes, Diego Carlos. O Diego Carlos saiu do Sevilha, que era quarto colocado na Espanha, para ir para o Aston Villa, que tinha terminado em 14º a Premier League. Então, a classe média da Inglaterra se fortalece. Isso faz com que a liga toda seja boa. Porque hoje, se você para ver qualquer jogo da Premier, é interessante ver um jogo que o Newcastle está em campo, que o Brighton está em campo, porque tem um muito bom técnico, De Zerbi, que é um técnico italiano, e tem bom time. O Fulham nessa temporada está muito bem, com o Andrés Pereira, inclusive um dos principais jogadores que dá assistência na Premier League. Então a classe média se fortalece, os grandes conseguem se manter muito fortes e contratando bastante, muito atrativos, enquanto as outras ligas, se a gente vai pegar o campeonato alemão, Bayern de Munique ganha muito dinheiro, o Dortmund está ali entre os 20 e depois tem um abismo muito grande. O campeonato espanhol também, que na época de Barcelona, de Messi, Neymar, de Real Madrid, de Cristiano, de Benzema, entre os anos 2009 e 2018 talvez, uma década aí, a Liga Espanhola tinha esses dois muito fortes, mas o Atlético de Madrid conseguiu beliscar título, o Sevilha toda hora ganhava a Europa League, tinha times como o Celta de Vigo chegou em semifinal de Europa League, Atlético de Bilbao chegou em final de Europa League também, então a gente teve semifinal, se eu não estou enganado, então a gente teve também outros clubes espanhóis brigando num cenário europeu, coisa que hoje já talvez aconteça menos do que em pouco tempo atrás. O que isso vai fazer, na minha opinião? Que o futebol inglês seja mais atrativo, que aumente ainda mais as suas receitas de TV, mas que aumente principalmente os acordos comerciais, que por ser mais atrativo, os clubes fiquem mais caros para estampar marcas, consigam mais patrocínios e isso pode fazer diferença. Se a gente pega para olhar, deixa eu só virar uma página aqui que eu tinha aberto,
Se a gente pega para olhar, os acordos comerciais dos clubes ingleses ainda podem subir. O Paris Saint-Germain é quem mais ganha dinheiro, segundo a Deloitte, quem mais ganhou dinheiro na última temporada com acordos comerciais. O PSG ganhou 383 milhões com patrocínios. O Manchester City ganhou 373. Então o PSG ganhou mais. Você ter grandes jogadores te impulsiona a isso. Messi, Neymar, Mbappé te impulsionam a que você seja atrativo, que as pessoas queiram te ver e te consumir. Então você ganha mais dinheiro em acordos comerciais. A questão é que ter esses caras tem um preço muito alto. Então o Paris Saint-Germain, que teve um prejuízo de mais de 300 milhões de euros, 379 milhões de euros, se não estou enganado, para você ter e manter esses caras, e se você não tem uma outra forma muito forte de ganhar dinheiro que não seja os seus acordos comerciais, você tem prejuízos. E é o que acontece com o Paris Saint-Germain ano após ano. Nos últimos 3 anos, somado, ele tem mais de 700 milhões de euros de prejuízo, mas é inegável que ele ganha muito dinheiro com acordos comerciais. Então, o fortalecimento da Premier pode fazer com que, sem ter que fazer extravagâncias de ter Messi, Neymar, Mbappé, Sérgio Ramos, Donnarumma, sem ter que ter jogadores tão caros no seu elenco, que os clubes possam sustentavelmente ir subindo a receita deles com acordos comerciais, irem ficando ainda mais fortes. Tem um detalhe dessa lista que eu achei interessante, que é o Match Day, que é ingressos em dia de jogo, né? É receita em dia de jogo. Então é venda de ingresso, é venda de camarote, é venda de produtos em dia de jogo e tal. E a gente vê que principalmente os espanhóis, Real Madrid e Barcelona, ainda ficaram muito para trás na última temporada. Porque 2021, 2022, a gente ainda teve impacto de pandemia em abertura de estádios, capacidade de estádios na primeira parte da temporada. O Real Madrid está reformando ainda o Santiago Bernabéu, ele não está a plenos pulmões funcionando. E o Barcelona, dentro de campo, tinha um time que deixou muito a desejar. Então o estádio não ficou tão cheio, não era atrativo. O Barcelona tem um estádio para 100 mil pessoas e que a média de público foi baixa para padrões Barcelona, foi uma média de público de quase 65 mil. Então a gente viu que o Real Madrid ganhou 88 milhões de euros com receita de match day, né, de jogo na temporada passada, o que é 50 milhões menos do que ele ganhava pré-pandemia, quando o Bernabéu estava funcionando a 100% da sua capacidade. Se a gente somar 50 milhões na receita do Real Madrid na última temporada, ele passa o Manchester City. E na Inglaterra, na Alemanha e na França, pelo PSG, a gente vê que o que os times estão ganhando de dinheiro hoje já é o que eles ganhavam antes da pandemia também. Alguns estão ganhando até mais já, porque aumentou o valor do ingresso e tal. Então alguns já até estão ganhando mais match day do que ganhavam antes. Então o impacto da pandemia no balanço da última temporada para esses clubes já tinha sido finalizado. O Barcelona também ganhou 55 milhões de euros menos com dinheiro de estádio na última temporada. O que para essa temporada deve ser ainda... o Barcelona deve conseguir recuperar esses 50 milhões e ganhar alguma coisa a mais ainda. Apesar de ter sido eliminado na Liga dos Campeões, os públicos do Campeonato Espanhol do Barcelona estão muito bons. A média de público do Barça nessa temporada passa a casa dos 84 mil pessoas. A loja está lotada em todos os jogos, então o Barça deve conseguir explorar muito melhor o estádio esta temporada. Porque nas duas próximas, o Barcelona vai ter que jogar fora do Camp Nou, no Estádio Olímpico, o estádio vai estar fechado para reformas. O impacto deve ser de 100 milhões de euros menos para o clube. Então o Barcelona, que a gente está vendo em 7º lugar, na temporada passada ele tinha sido 4º, antes ele era o primeiro. A receita do Barça está caindo e é por isso que o clube está tentando que Piqué aposente, que Jordi Alba saia, que Busquets saia, que ele tentou vender o Frenkie de Jong para reduzir os salários muito altos, porque se sua receita vai caindo é um problema. Mas se sua despesa vai caindo, talvez não seja tanto problema assim. Porque ter receita alta e ter despesa mais alta ainda é pior do que se você tem aqui e aqui, né? Então, simplesmente você tem que ter uma diferença positiva aqui de receitas e despesas. Então, os espanhóis nesta temporada 22-23 devem se recuperar em relação ao match day, coisa que os ingleses, os franceses o francês, o PSG, e o alemão, o Bayern, já se recuperaram. Mas na próxima o Barcelona vai sofrer e na próxima o Real Madrid já vai começar a colher os frutos do novo Santiago Bernabéu, que vai ser mais dinheiro, um estádio que vai servir não só para match day do Real Madrid, mas ele ainda vai colocar ali jogo de basquete, jogo de futebol americano, campeonato de tênis, campeonato de esportes. O Real Madrid vai fazer do Santiago Bernabéu uma máquina de dinheiro, não só em dia de jogos do Real Madrid. É a intenção do Barcelona quando o Camp Nou estiver pronto daqui a 4 temporadas também, mas por enquanto o Real Madrid vai conseguir subir a sua receita enquanto o Barcelona vai cair. Isso deve gerar uma diferença ainda maior no Campeonato Espanhol e daqui a pouco o Barcelona vai tentar alcançar seu maior rival. Mas por enquanto o que a gente tem é um domínio dos ingleses,
Barcelona, PSG e Bayern mantendo o mesmo ritmo das grandes potências. E a classe média totalmente inglesa. A classe média da Inglaterra e dos outros países é totalmente diferente. Para a competitividade em Champions, o que eu acho que vai acontecer? Para a competitividade em Champions, eu acho que não muda tanto por enquanto. Porque como Bayern, Real Madrid, PSG e Barcelona conseguem competir ainda em dinheiro e em atratividade, né? Pô, porque um jogador vai preferir ir pro Bayern do que ir pro Aston Villa. Vai preferir pro Real Madrid do que pro Newcastle. Vai preferir pro Barcelona do que pro West Ham. Vai preferir pro PSG do que pro Leeds. Então, eles ainda têm atrativos e têm dinheiro para competir com os ingleses. Além do que, se os ingleses ficam fora da Champions, o cara fala, pô, será que eu vou pro Chelsea ou será que eu vou pro Bayern? Ainda pode ser algo também pro jogador pensar na hora dele tomar uma decisão de carreira. Então, em Champions, eu acho que os ingleses, todos os 4, né, os que se classificam, têm chances de ir indo. Os 4 alemães, os 4 espanhóis e os 2 franceses, eu acho que não tem condições de aguentar a pegada dos ingleses. Então, a gente deve ter em fases mais decisivas da Champions mais ingleses, o que vai gerar mais ingleses em finais, o que pode gerar mais títulos ingleses. Mas eu não acho que a gente vai ver, pelo menos por enquanto, que os ingleses sempre sejam melhores, que os times ingleses sempre sejam mais fortes e que os times ingleses vão ganhar todas as Champions. Eu acho que sim, eles vão chegar em mais quantidade, variedade e mais vezes em fases decisivas do que os de outros países. Até porque enquanto o Barcelona está se reformulando, ele não está conseguindo nem passar ainda da primeira fase da Champions, ele tem que alcançar esses clubes daqui a pouco. É isso, meu povo. Ficou longo, tentei explicar da forma mais rápida possível esse informe da Deloitte que vocês podem ver detalhado lá no site deles, trazendo as receitas dos clubes. Repito, não tem as despesas e é muito importante saber as despesas para saber de fato se o clube está rico ou não. Porque se eu ganhar R$1.000 por mês, é uma coisa. Se eu ganhar 1.000 e gastar 2.000, é outra coisa. Então, é simplesmente para entender isso. O Paris Saint-Germain, por exemplo, está lá em cima dessa lista, mas tem uma despesa muito maior e não é real que o Paris Saint-Germain seja, não sei se é o quinto, mas um dos 5 clubes mais ricos do mundo. Tá falado, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Valeu.